emoções. Brasil Raiz, 11 anos no ar. No ar, Brasil Raiz em verso e prosa. Uma produção da agência Brasil Raiz. Edição e apresentação, Yalarico Rezende. Na rádio de muitos amigos, a rádio de muitas emoções. Brasil Raiz, 11 anos no ar. 10h04 em Belo Horizonte, começando aqui o nosso Brasil Raiz em verso e prosa. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Raiz. Hoje o Brasil Raiz em verso e prosa recebe a escritora e historiadora Ainê Pena, lá de Brasília. Formada em tecnologia e matemática e hoje atuando em letras. Embaixadora da Paz, autora de mais de 80 títulos, acadêmica em várias academias de letras, dentre elas a Avencla, de Venda Nova, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Ainê Pena. Bom dia, povo lindo do meu Brasil. Bom dia, pessoal que está assistindo a gente aqui no Brasil Raiz. E olá para você, né, que está assistindo o não gravado. Eu sou a Ainê Pena, brasileira, daqui de Brasília, a capital do país. E lembrando que esse programa fica gravado no YouTube para quem quiser, né, assistir posteriormente, fica, né, arquivado no YouTube. Você é natural de Brasília mesmo ou de onde você é? Sim, eu sou daqui de Brasília e a minha família é do Goiás e de Minas. De Minas, né? Essa vocação literária teve início quando? Como é que surgiu isso? Como é que bateu aquele clique assim, eu vou fazer isso? Como é que surgiu? Eu posso fazer duas coisas antes de eu responder sua pergunta? Pode. Para as pessoas que são deficientes visuais, que estão assistindo a gente, eu gostaria de me descrever. Eu queria fazer isso um costume agora, né? Eu estou tendo contato com pessoas dessa área, da inclusão e tal. Gente, eu sou, eu tenho uma pele branca, um cabelo castanho médio, tô com uma blusa verde, um óculos estilo surfista e o meu óculos, ele é meio laranja, assim, né? Cor de goiaba, e eu estou usando um batom mais ou menos a cor do meu óculos. E o nosso amigo Larico, ele tem óculos também, gente. Ele leva óculos, só que o óculos dele é diferente. Ele é redondo. Ah, podia ter colocado meu óculos redondo, né? Pra fazer companhia com você. E ele tá usando fones de ouvido. E ele tem barba, tá? O cabelo dele tem fios dourados, né? Fios. Como é que eu posso dizer? São grisalhos, né? Tem bigode. Pois é, para você que está só escutando a gente, essa é a nossa descrição. E a outra coisa que eu queria falar é que a partir dessa semana eu passei a fazer parte do CMA, que é passei a ser colaboradora do coletivo Mulheres Artistas. Eu já tenho um tempinho, né, que eu tô nessa, como é que eu posso dizer, Ai, pronto, perdi as palavras. Acompanhando as mulheres, né, eu sou da Academia Mulheres das Letras, que são as mulheres que se ajudam, né, é muito bacana. Quem quiser conhecer o coletivo, quiser também conhecer a academia, é muito legal. E com essa pessoinha que tá do meu lado aqui, né? Eu sou. Deixa eu ver. Do lado de cá? Não, do lado de cá mesmo. Não. Como é que é aqui? É porque é invertido para mim aqui. Nós somos confrades de uma academia chamada Avencla, uma nova academia de Belo Horizonte, especificamente de Venda Nova. Bom, vamos lá, vou responder você. Quando foi que surgiu essa ideia de escrever? Bom, desde criança, eu já tinha o costume de ler, né, muito. Minha mãe me botava para ler, obrigatoriamente, você só vai sair daqui depois que você ler esse livro em voz alta. E eu tinha que ler o livro para ela toda vez que ela estava em casa. E acabou com isso, eu acabei pegando o costume da leitura, né, conhecendo esse mundo maravilhoso.
E, pelo menos durante toda a minha adolescência, até eu começar a fazer faculdade, eu lia muitos livros. Eu era associada à biblioteca daqui, da cidade. E, geralmente, eu lia um livro por noite. Isso era de praxe, eu lia muito rápido. E era um livro, toda noite era um livro diferente, né? Aí eu lia um livro de 100 e poucas páginas, 200 e poucas. Um dos maiores livros que eu li na época foi A Princesa Margarida, que é um livro que eu sou apaixonada. Apesar que, assim, eu acho que a maioria das pessoas aqui não conhece esse livro, mas quem conhece vai saber do que eu estou falando. É um livro extremamente pesado em algumas áreas, que é a história de uma menina que nasceu princesa, mas que foi rejeitada pela corte porque eles não aceitavam o casamento do pai dela com a mãe dela, que a mãe dela não era nobre. E ela foi jogada no vento, como dizem aí, né? Ela teve que passar muitas situações na família dela, na vida. Ela tinha uma irmã gêmea. E tem muita coisa pesada, muita coisa boa também. E eu amei esse livro. Levei uma semana para ler. Foi o livro que eu mais demorei para ler. Mas, infelizmente, eu tive que parar de estar fazendo leitura assim depois que comecei a fazer faculdade. Então, depois de muitos anos que eu tinha terminado minha primeira graduação em tecnologia, eu tive um estalo que eu já tinha pensado várias vezes em histórias. Antes de você entrar mais a fundo na literatura, você chegou a trabalhar em tecnologia ou matemática, que você é formada? Matemática, não. Matemática, na verdade, eu tinha um plano de continuar eu fiz matemática para tentar conciliar, porque assim, na época a ideia, eu sou genealogista, né? Eu sou historiadora de profissão, não de formação. As pessoas não entendem, tá? O que significa de profissão, não de formação? Eu faço pesquisa desde meus 12 anos de idade. Eu sou historiadora. Especificamente, eu sou genealogista. O que seria genealogista, gente? Para muita gente, a maioria das pessoas não sabe o que significa esse termo. Eu pesquiso árvore genealógica. E o que é isso? Pesquisar linhagem familiar, né? Eu procuro saber quem é meu avô, meu bisavô, e daí por diante até sei lá quando. E eu sempre fiz disso a minha vida, eu sempre peguei todos os tempos que eu tinha livre para estar fazendo essa pesquisa. Então, tudo que eu tinha de tempo livre, eu me dedicava a essa pesquisa. E a ideia na época era tentar conciliar a minha pesquisa com o trabalho, né? Na época eu ainda tinha muita coisa para viajar, para pesquisar, fazer muito trabalho de campo, coisa que as pessoas ainda não entendem. A minha pesquisa eu pegava pesado mesmo, eu viajava muito durante muitos anos da minha vida. E aí eu queria ter um tempo para que eu pudesse viajar, porque trabalhando somente na área de tecnologia eu não conseguiria fazer isso. Porque as férias que eles liberam são tipo uma semana aqui, uma semana lá, daqui não sei quantos meses, né, por ano, e eu precisava de mais tempo. Então eu preferi fazer um outro curso dentro da mesma área, né, de exatas, para poder usar isso para alguma coisa, para poder tentar ter mais tempo para Falando pesquisar. nisso, as suas raízes têm alguma coisa a ver com Tiradentes, né? A gente conversando uma vez, você citou alguma coisa. Fala um pouquinho sobre isso aí. Pois é, esse é o ponto, né? É uma pesquisa muito difícil, muito complicada, e eu preciso de muito tempo para pesquisar. Hoje em dia, até abri um pouco mão disso, porque está muito complicado, a gente sempre tem outras coisas para fazer, então mudou muito a minha vida dos anos para cá. Quando eu fiz matemática, a minha ideia era ter mais tempo para pesquisar. Só que aí acabou que eu me decidi ir para a área de letras, abandonar completamente. Eu cheguei a um momento que eu não queria mais saber da área de tecnologia. E aí deu aquele redemoinho na minha vida, aconteceram muitas coisas. E aí eu acabei trocando de área, mudando completamente o foco da minha pesquisa, mudando completamente a maneira de eu pesquisar, a minha visão da pesquisa. Então eu deixei tudo, larguei a tecnologia, larguei a matemática, larguei tudo.
para ingressar do zero na área de letras, né? E aí, assim, justamente por conta dessa parte do Tiradentes, que é uma época muito complicada no Brasil, um período muito difícil, que é muito difícil também de achar material, achar coisas para pesquisar, que eu precisava desse tempo. Mas aí eu mudei o foco. Hoje em dia, ontem a gente estava meia-noite, 2 horas da manhã, a gente ainda estava discutindo sobre esse assunto. Eu descendo da família do Tiradentes, especificamente, eu acho que do pai e da mãe dele, a gente ainda não tem certeza, porque existem vários rumores. Essa questão do Tiradentes é uma coisa muito fantasiosa, né? As pessoas inventam muito folclore em volta disso. É mentira? Não, não é mentira, porque senão não seria uma coisa que você vem passando de geração em geração, né? Aí eu cheguei, em momentos da minha vida, foi nessa época, quando eu troquei de área, eu cheguei a até acreditar que era só uma fantasia mesmo, que isso não existia. Mas hoje, depois de outras pessoas estarem pesquisando na área, porque eu já tinha me cansado, não achava nada, e aí com outras pessoas envolvidas, eu tive mais ânimo para tentar de novo. Minha gata está subindo nos meus livros e derrubando tudo. Eu passei a pesquisar novamente essa parte do Xavier e tal. E aí a gente tem várias teorias, né? Acha que não é realmente direto, talvez seja colateral demais, por isso a gente não consegue achar nada. Mas, assim, é parente, a gente só não sabe exatamente O grau onde de é que parentesco. liga aí. Porque o pai do meu bisa, a história conta que ele era sobrinho neto do Tiradentes, né? Então, essa é a história. É que essa coisa de escrever para criança, que você tem um foco maior, né, para literatura infantil, para criança. Como é que você vê isso e escrever para criança? As reações que a criança tem, o que te incentiva a seguir adiante? Quando eu decidi, porque assim, a gente sempre tenta puxar a sardinha pro lado que a gente atua, né? Quando eu decidi escrever livro infantil, ainda estava nessa área da tecnologia, eu ainda não tinha largado ela. E assim, eu digo que eu larguei a área de tecnologia porque eu não quero trabalhar diretamente com a área de tecnologia, mas tudo que eu estudei na minha vida eu uso hoje, né? Tudo que eu vivenciei na minha vida antes eu uso hoje para os meus livros. Então, eu não tô. Se eu falar assim, eu não estou dentro da área de tecnologia, eu vou estar mentindo, né? Tudo hoje em dia é tecnológico. E para você produzir um livro, você precisa de muita coisa. Então, assim, quando a ideia de fazer livro infantil foi tentar usar a tecnologia para algo legal. Então, eu tinha raiva de ver as crianças na época do boom do smartphone, que quando começou tudo, né, as pessoas começaram a usar muito ficar usando smartphone. Antes a gente não tinha isso, na verdade a gente nem tinha celular, e de repente surgiu o celular, depois surgiu o Wii, que mandava mensagem, que eu paguei R$ 50 na época para ter o direito de mandar mensagem, mas ninguém recebia também, né? Depois que liberaram e tal, eu lembro que eu participei até de uma pesquisa para essa área da tecnologia da área de celular, né? Eu participei de uma reunião, acho que da TCO, não sei. E depois veio o smartphone e as crianças ficaram envolvidas com o smartphone, aquilo me deixava nervosa, irada, e que eu não gosto de jogos, isso é uma coisa que eu não gosto, e eu ficava danada com isso. Então, a ideia era trazer as crianças para uma outra vertente, né? E aí eu comecei a fazer e-book, eu resolvi começar a escrever histórias, que eu já tinha pensado em escrever histórias, e eu passei a escrever histórias para fazer e-book. Só que, assim, meses depois, tudo mudou, porque quando eu pensei em fazer isso, ainda estava no momento muito o boom do e-book, do Kindle, disso, daquilo, outro. E aí, de repente, as pessoas começaram a exigir que fosse livro impresso, e pouco tempo depois, os Estados Unidos fez um acordo com a Amazon,
de que uma campanha para que as pessoas lessem mais livros impressos, né? E aí eles passaram a apoiar o livro impresso, aí voltou tudo de novo, o livro impresso, aí o Kindle caiu, que era o livro e-book, e eu trabalhava muito com Kindle, porque o Kindle para os escritores é a melhor coisa que tem em relação ao e-book, né? A parte mais segura, até onde eu sei. E aí eu acabei tendo que fazer meus livros impressos, e aí foi outra viagem. E aí eu acabei não trabalhando mais com os e-books, que era o meu foco, e passei a trabalhar com o livro impresso, que foi muito difícil essa transição, eu não queria. Não era essa a minha ideia. Mas hoje a gente está aí, né, com mais de 80 títulos. O que levou você a criar o personagem Lelé, e como é que você vê esse personagem? Você se identifica muito com ele, né? Ele é parte de você? Como é que é? Oi, pessoal, esse é o menino chamado Lelé. Tem gente que fala assim, ué, quem não conhece fala, ué, mas como assim Lelé? Esse personagem, para quem tá só escutando, o Lelé, eu tô com o Lelé na minha mão, é um bonequinho de pano. Ele é um boneco pintado no tecido, ele é fofinho, tá com camiseta vermelha, short azul, tênis amarelo. E o cabelo dele é todo de rosquinha, um montão de rosquinha, gente, todo. E para quem tá vendo, olha só o cabelinho dele, a carinha de sapeco. E ele tem uma carinha de sapeco, gente. Olha só, o primeiro livro que eu escrevi foi o livro do Lelé, Lelé e as Cores, que não foi o primeiro livro que eu publiquei. E detalhe, uma coisa que as pessoas morrem de rir. O primeiro livro do Lelé que eu escrevi se chama Lelé e as Cores. Mas na série do Lelé, ele é o número 5. Ué, mas como assim você escreve o primeiro livro do Lelé e ele já é o número 5? É porque eu escrevi a partir desse livro, eu passei a escrever as outras histórias e depois eu reorganizei, né, as histórias e ele acabou ficando na posição número 5. Mas do Lelé, esse foi o primeiro livro que eu publiquei. Como é que você chegou a pensar o nome, criar esse personagem, a forma dele? Como é que foi isso? Simplesmente foi acontecendo, né? Tudo do Lelé foi, assim, uma coisa bem incrível. Você desenhou ele e a partir dali foi elaborando? Foi, porque assim, muita gente tenta entender como é que o Lelé apareceu, né? Eu resolvi escrever uma história, então é o que eu faço sempre com todas as minhas criações. Na hora que eu fui escrever, eu determinei que eu ia escrever a história de um menino. E dali foi surgindo, na hora eu determinei o que ele ia fazer, e aí eu me baseei nas crianças que eu já conheci na minha vida, eu também fui criança há muitos anos, né? Curti muito a minha infância. E eu simplesmente peguei um ponto e escrevi uma história. Depois eu pensei, gente, mas esse menino precisa de um nome. Aí eu coloquei o apelido dele de Lelé. Aí, um dia eu tô pensando, sei lá, uma coisa engraçada que surgiu num sarau que eu tava participando, que é o sarau Segunda Sem Lei, né, do pessoal do coletivo Afeto Poético. Um pessoal muito bacana. Eu te convido a conhecer eles na segunda-feira à noite, é muito bacana. Eles têm programa o tempo todo, né? A gente estava comentando sobre uma coisa que eu escutei naquela semana, tem uns dias, que artista tem mania de produzir no banheiro, né? Banheiro é uma fonte de inspiração para a maioria dos artistas. Ou de particular, né? Porque o momento que você tá ali, você não tá conversando com ninguém, você não tá vendo nada, né? Você tem que estar ali sozinho. Então é um local onde as pessoas acabam, né, pensando muito na vida. Né? Por menos que aquele cara, como é o nome dele? A conta da energia aumenta enquanto você pensa, né? Como é o nome daquele cara, gente, que foi... Clô? Não. Ai, que foi deputado, que ele se vestia com os ternos bem brilhosos. Esqueci. Acho que eu sei, não fugiu o nome também, não estou lembrando. Esqueci o nome dele. Ele tinha um banheiro, o banheiro dele, ele tinha um dos banheiros dele que era de frente para o mar, né? Então ele ficava ali pensando na vida, né? Por menos, né? Porque
E um dia eu tava no banho, e aí eu fiquei pensando, gente, mas o Lelé tem que ter um nome. Aí eu fiquei testando, não, esse não. Aí vinha outro nome na cabeça, não, esse não dá certo. E aí veio o nome Wesley. E tempos depois, eu estava no banheiro de novo, não lembro fazendo o quê. Eu me toquei que o Wesley era o nome de um primo que eu tive, né, que faleceu em 2010, eu acho, 2000, por aí. E Ah, aí eu acabei dedicando... o pessoal está dizendo que era o Clodovil, o deputado que você tentou lembrar. Isso, Clodovil, Era costureiro e tal. Isso. Aí, assim, quando eu lembrei do meu primo, eu acabei dedicando o número 5, o Lelé 5, né, que esse é o primeiro livro, para esse meu primo. Tá certo. E Você perguntou como é que... as crianças veem esse personagem, né, o Lelé. Você participa com ele com contação de histórias também? Como é que é essa... Pois é, olha só, as coisas vão acontecendo, né? Eu acho, assim, que dessa questão do Lelé surgiu muito natural, né? As coisas simplesmente foram... Eu costumo dizer que é porque eu não espero nada. Eu simplesmente faço, e eu faço com muito amor, com muito carinho, tudo que eu vou fazer, eu me dedico muito. Então, isso acaba assim, tudo que você faz com amor, né, vai para frente. Você chegou a E pensar isso, em levar o Lelé para uma tirinha infantil, ou historinha em quadrinhos, ou mesmo um gibizinho? Já pois surgiu é, uma fazer isso? já me pediram isso. Olha, quando eu fiz o Lelé, eu precisava desenhar ele, e aí, como eu disse, eu criei uma história e fui criando outras em cima, mas ele não tinha cara. E aí eu perguntei várias pessoas, na época eu não conhecia ninguém que desenhasse assim, das pessoas que eu sabia que desenhava já não tinha mais contato, mas eu não conseguia achar ninguém que desenhasse para mim assim, né? Algo mais infantil mesmo. O pessoal queria coisa muito realista. Eu falei, não, gente. Aí um dia eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou sentar e vou tentar voltar naquela época, quando eu era adolescente, até a época que eu era adolescente que eu desenhava. E aí eu comecei a fazer o Lelé e acabou surgindo esse menino com esses cabelinhos assim, que ele tinha uma cara totalmente diferente, totalmente torta. Deixa eu ver se tem por aqui para mostrar para vocês. Ele era totalmente diferente, gente, na época. Aí ele foi evoluindo, evoluindo, até chegar essa cara que ele tem hoje. E aí, assim, as crianças amaram, né? Desde o início, a cara dele, principalmente esse cabelo de rosquinha, chamou muita atenção das crianças. Eles... Que é a coisa que mais chama atenção no Lelé, pelo menos para as crianças, esse cabelo de rosquinha, um monte de bolinha. Ele tem uma carinha. E aí acabou que as crianças abraçaram a ideia, gostaram, porque os meus livros são histórias simples. O Lelé é um personagem que ele é uma criança mesmo. Tem criança que me pergunta, tia, mas o Lelé é de verdade? Sim, gente, o Lelé é de verdade, só que ele é um personagem, ele não é de carne e osso. E aí, assim, as crianças passaram a se identificar com as coisas dele, e o pior que é assim, desde o início, desde a primeira vez que eu sentei para escrever do Lelé, eu sempre escrevi várias histórias, então eu passo vergonha direto, gente. Nossa, criança chega assim, tia, você sabia que eu também faço tal coisa? Aí eu fico olhando assim pra cara dela, tia, do livro tal, aí eu, não gente. lembra tudo, né? E eu determinei uma coisa do Lelé, e aí a partir daí o Lelé vive coisas que as pessoas criam, então assim, nem tudo do Lelé eu criei só o básico, né? E aí eu costumo dizer que ele tem vida própria, né? Porque ele tem projetos, as crianças vão inventando história comigo. E aí, assim, as crianças determinam, por exemplo, que ele tem medo de sapo, que ele gosta de maçã. E um folclore em torno dele também, né? Ele tem toda uma história. Wayne, você está nessa área literária. Como é que você vê o mercado literário hoje? Existe muita dificuldade ainda para quem está, né, tentando ingressar nele. Você faz parte de várias academias, você sente isso no dia a dia, né, na pele, né? Como é que você vê esse mercado literário hoje? Bom, vamos fazer uma reflexão. Principalmente em tempos de pandemia, né, que está todo mundo tentando se reinventar, né? Como é que tem sido esse período agora também? Então,
são 2 períodos totalmente diferentes, né? E que vai abrir para um outro momento totalmente diferente, a gente vai deixar de tudo para trás e começar de novo. Que também não é ruim, é tudo bom, né? As pessoas ficam, mas a pandemia acabou com isso. Gente, tudo na vida tem o seu lado bom e o lado ruim. Teve o lado ruim do que a gente conhece? Teve. Mas também foi um momento de reflexão para todo mundo, foi um momento que a gente precisava. Alguns anos atrás, eu sofri um acidente, então eu tive meu momento de reflexão, então eu já conheci esse momento, que eu sei que não é fácil, até você acostumar, mas eu já tive esse momento. Dessa vez a pandemia para mim não teve muita... O que o pessoal está vivendo reflexão hoje, eu já vivi, né? Então, para mim não teve muita mudança, não. Eu só aproveitei para descansar, né? Nossa, antes da pandemia eu estava trabalhando sem dormir, tipo, 3 meses ou mais, eu dormia quase nada. Então eu peguei para descansar um pouco, né? Pelo menos 2020 eu quase não produzi. Então, assim, vamos fazer um paralelo, né? Vou tomar base na minha vida. Quando eu ingressei na área de literatura, também não tem muito tempo, eu comecei em 2016, né? Que eu larguei tudo. Na verdade, que eu fui largar tudo mesmo, acho que foi em 2018, por aí, 2019. Eu tinha uma vida ativa, de fazer muita coisa, e acabei ficando na área da literatura. Foi sem querer, né? Não queria ter feito isso, mas eu deixei escapar. Eu digo que escapou das minhas mãos e eu não observei isso. E eu tentei resgatar isso em 2020 e veio a pandemia. O que significa isso? Muita gente acha que eu sou doida, né? Eu tô sempre sorrindo. Mas, gente, eu li Poliana quando eu tinha 8 anos de idade, né? Ele tá até aqui, deixa eu pegar. Ó, não é a novela, tá? Tem muita gente que acha que Poliana é a história da novela. Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Esquece aquela novela da Poliana. Esse livro aqui é o livro que eu li quando eu tinha 8 anos de idade. Esse livro aqui fala, sim, do jogo do contente, mas de uma forma diferente. A gente tem que ver sempre o lado positivo das coisas e sempre tentar evoluir a partir daí, né? Vamos resumir dessa forma. E é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. E tem gente que acha que eu sou doida, porque eu faço muita coisa. Mas como assim? Você tem cara de nova e já fez um monte de coisa? Por exemplo, minha pesquisa genealógica tem mais de 20 anos. Tem muita coisa. Ela foi usada como referência para outras pesquisas durante vários anos, né? Que ela ficou disponível na internet. Eu dei apoio para muita gente no Pimenta Blue, no e-mail do Pimenta Blue, que as pessoas ainda não sabem que eles falavam era comigo. Até hoje ninguém entendeu ainda. E hoje ela está sendo de grande relevância pelo menos foi assim que eu escutei, né? Grande relevância para a história do Brasil. Enfim. Eu dancei muito tempo, eu cantei muito tempo, então... mas você é doida, você faz um monte de coisa. Não, gente. Uma coisa que eu aprendi desde criança foi determinar horários na minha vida. Por exemplo, todo mundo chegava em casa, pelo menos a maioria do pessoal que eu conheço, ia trabalhar durante o dia, chegava em casa, jantava e sentava e assistia novela. Mas você então não assiste novela? Sim, eu assisto novela na hora de dormir. Na hora que eu tô arrumando a cama, arrumando material para outro dia, eu escuto as novelas. Então, eu posso dizer com propriedade que eu conheço a maioria das novelas da Globo, pelo menos. Das outras emissoras, nem tanto. Mas eu acompanhei a maioria. E tinha novela que eu perdi 2 capítulos, 3 no máximo. Mas era sempre no horário contrário da minha atividade. Então, eu nunca ficava ociosa à noite. Eu chegava em casa, era tipo 10 horas da noite. Então, eu sempre determinei, por exemplo, eu vou dançar nesse dia à noite, eu vou pesquisar nesse dia à noite, e eu sempre determinei horários fixos na minha agenda para trabalhar certas coisas. Então, quando eu comecei a mexer com a literatura, eu me envolvi tanto que eu deixei fugir isso aí e acabei ficando somente com a literatura. Uma coisa que não é bom. Porque eu sempre tive minha vida paralela, né? Eu sempre costumei dizer isso. Eu tinha minha vida normal, eu tinha minha dança e tinha pesquisa. Quando eu fui mexer com o livro, fugiu tudo. Mas, aí assim, eu tiro por mim, tá, gente?
quando eu fui trabalhar com livro, eu já sabia que ia ser difícil, já sabia que ia ser complicado, porque é muito caro, é complicado, nem toda editora aceita livro da gente, não é fácil você conseguir colocar um livro no mercado, aquela coisa toda. Uhum. Então, eu fiquei 6 meses estudando as minhas possibilidades, a melhor forma de eu publicar os meus livros. No meu caso, é um pouco diferente porque a gente trata de livro infantil. Então, livro infantil é para todas as idades, não é só para criança. É mais difícil de vender? Às vezes é, tá? Por quê? Porque quando eu comecei a mexer com livro impresso, eu fiquei muito mal com isso, por conta do valor, porque era muito caro, né? Um livro que você produz aí, um livro de 500 páginas, sai o valor de um livro infantil. Então, uma vez a professora falou assim para mim, eu estava muito triste, aí ela falou assim para mim, não esqueça que o seu livro não é caro. Então, você pode fazer sim. Porque eu não queria fazer por conta do valor, né? E tem um cabelo me incomodando aqui. Ela falou assim, olha, não é caro. O problema é que tem pais, por exemplo, mães, que preferem dar R$ 600 num sapato, R$ 1.000 numa calça jeans e não dá R$ 30 num livro infantil. Um livro para o seu filho. E aí eu tomei isso para mim. Realmente, muitas vezes é mais difícil você vender um livro infantil do que um outro livro. Mas isso também não é regra, não. Porque o Brasil não está acostumado com poesia. Ele perdeu muito isso da leitura, principalmente da poesia. Então, às vezes é mais fácil você vender um livro infantil do que um livro de poesia, que essa é Você uma acha que realidade. falta um pouco de incentivo à cultura, à literatura? Falta alguma coisa para estimular mais a criançada a ler mais? Sim. Não a criança, mas a juventude também, né? Nas escolas. Porque hoje em dia o pessoal faz trabalho, aqueles trabalhos que faz um resumo de um livro, mas não lê o livro todo, lê só para fazer o trabalho, né? Não absorve nada. Sim, isso aí é no caso... Porque o que acontece? Desde 1998, 99, por aí, as escolas adotaram aquela situação de você ler o livro para o vestibular, né? Antes era paz, agora é outra coisa. E aí, o aluno é obrigado a ler os grandes escritores do Brasil e fazer trabalho disso. Isso acaba sendo uma coisa maçante, chata. E eu não li. Não me falem, mas você leu? Não, eu não li, porque eu não faço nada obrigada, assim. Não vai sair nada. E aí, mas assim, mudou muito. Antes, as escolas, elas não... Isso que eu falei, né? Tem uma mudança muito aí. Quando eu passei a trabalhar com livro infantil, livro impresso, já estava nessa época da mudança, né? Porque o governo passou a ter um programa onde eles incentivavam as escolas a trabalhar o livro, para colocar as crianças para, pelo menos, em vários locais do Brasil. Eu não sei, no Brasil inteiro, que eu acho que também não é. Aqui em Brasília, eu falo porque eu tenho contato com gente de muitas partes do Brasil e é mais ou menos parecido. Tem local que até mais. Aqui em Brasília, eu acho que ainda está pecando muito. Aqui em Brasília, a escola recebe um valor X, né? E aí eles recebem um ônibus. Então a escola vai visitar a Feira do Livro, que acontece geralmente em junho, e lá eles têm um valor X que o governo libera para que a escola compre livro para as crianças. Então, assim, eles incentivam as crianças, levando várias crianças para participar, né? Para estar conhecendo a feira. Você pode ver que quando você chega na feira, no horário da aula, né? Chega aquele monte de ônibus, aquele tanto de criança, aquela barulheira. E essas são as crianças, né? Que o governo obriga as escolas. As escolas têm, porque se elas não fizerem isso, elas têm que devolver o dinheiro. E ninguém quer devolver dinheiro, né? Já acaba fazendo. E as escolas particulares aqui em Brasília estão mesmo adotando isso, né? De estar trabalhando. Então, a gente tem o espaço de ir na escola, e está bem bacana. Isso tem acontecido muito em outras partes do Brasil. Eu sei porque eu converso com outras pessoas, né? Mas isso não quer dizer que seja em todo lugar. Tem local que não tem. Gente, tem lugar no Brasil que até hoje tem uma única turma, numa casinha de tapera, onde as crianças passam calor, quando chove as crianças tomam banho de chuva, e todo mundo
estudando no mesmo lugar e não tem material, o professor mal recebe trabalhando com as crianças, então, assim, é muito triste, né? Então, a gente também não pode generalizar as coisas. E aí, assim, quando eu comecei a mexer com os livros infantis, tinha essa questão, né? Mas tinha uma outra questão terrível. O Brasil ainda não tem política para livro. O Brasil ainda cobra muito caro para as coisas feitas de papel. E ainda, para piorar a situação, desde o ano passado, o pessoal está querendo passar uma lei aí para cobrar imposto de livro. Isso é um absurdo. A gente já para produzir um livro, a gente faz de tudo para tentar fazer um negócio mais barato para que as pessoas tenham acesso ao livro. E essa regra geral aí, não só no livro, mas em todas as coisas que a gente consome no Brasil, o imposto é sempre muito alto e encarece e dificulta, né? No livro é mais complicado E o ainda, né? livro é muito triste, né? Porque é uma coisa assim que nós precisamos, mas o governo não quer que a população tenha conhecimento, né? Isso aí é uma coisa questão política, né? Então, é uma coisa que não muda nunca, que já era para ter mudado. Uhum. Tem mudado, aos pouquinhos tem mudado sim, né? Se a gente for observar, mas é uma mudança tão pequena que tem hora que dá até raiva. Eu acho que o surgimento de novas academias literárias, como tem a Vencla, tem a Nelca, que já é mais antiga, e outras, né, que estão sendo criadas e que já existem também, isso ajuda mais a incentivar os autores, ainda que não iniciaram na literatura, que querem iniciar, né? Você acha que isso aí vem num bom momento, essa... Olha, agora eu vou falar uma coisa bem séria, tá? E, por favor, não quero que ninguém que esteja assistindo fique com raiva de mim por causa disso. Eu vou falar a verdade. Vou falar a verdade e vou falar coisas que talvez as pessoas que estão assistindo talvez não concordem comigo, mas uma hora vocês vão entender. Existem duas situações essa questão das academias. E isso vai mudar quando passar esse momento que a gente está vivendo. O que acontece? Tem aumentado muito as academias ultimamente para apoiar os artistas, né? Então, assim, ajuda muito. A partir do momento que você está num grupo, você está inserido num grupo que tem os mesmos ideais, isso te fortalece, você troca informações. São duas situações, tá? Uma, dá ajuda. Você que às vezes a gente quer, porque no meu caso foi um pouco diferente, porque além de eu ser da área de tecnologia, eu já tinha um conhecimento prévio para poder mexer com isso. Tanto é que depois, com a minha demanda, eu acabei tendo que abrir uma empresa, né? Eu tive que ter uma editora própria para poder estar me ajudando, porque eu não podia depender mais de outras empresas. Dependo, sim, eu tenho acordos. Olha, eu tenho parceria com a Amazon, né, internacional. Meus livros todos são produzidos fora do Brasil, quase todos. Mas aqui no Brasil eu não podia depender de outras empresas. Então, no meu caso, é um pouco diferente. Mas vamos pensar o seguinte, gente. Tem muita gente que não sabe por onde começar. Então, esses grupos vamos dizer grupo, tá? Grupos literários, grupos culturais são a mão na roda para quem precisa ter orientação. Acaba que às vezes tem orientação e às vezes não, né? Porque já me chegou muita coisa aqui que eu fico, gente, como pode acontecer isso ainda? Pessoas que não têm orientação nenhuma. Porque às vezes as pessoas não se preocupam em orientar e ajudar, né? Só quer sugar. Mas enfim, porque tem academias e academias, né, gente? Esses grupos literários, grupos culturais, ajudam porque um fortalece o outro. E aí tem a outra situação complicada. Uma, que aconteceu com outras situações. Existir um grupo literário, um grupo cultural, é um ponto. Existir uma academia é outro ponto. A maioria das academias estão recebendo pessoas que às vezes não tem nenhuma obra publicada, não tem nada. Tipo, tem academia aí que está recebendo pessoas que nunca publicou nada.
na área da literatura. Então, tá virando um negócio assim que tá muito geralzão. Então, eu acho que deveria, em vez de ter o nome de academia, teria que ter um outro nome, né? Porque acaba, eu não digo prejudicando, mas acaba perdendo a qualidade em relação ao nome, né? Eu acho que a gente deveria usar outros nomes em vez de usar academia. Porque a academia hoje, ela está começando a ter descrença, né? Ela está perdendo um pouco o valor por conta dessas coisas. Isso é um ponto que vocês podem não concordar comigo, mas se vocês forem observar, vocês vão ver que é verdade. E a outra questão é que o fato de ser uma academia, que já é também essa situação que eu falei que deveria ser, em vez de ser academia, ser um outro tipo de grupo, tem um vício terrível, que isso tende a mudar, né? Depois a gente ainda está preso por conta da situação que a gente está vivendo, mas eu espero mesmo que mude. Isso prende as pessoas, né? A gente tem o apoio, a gente ajuda, porque a partir do momento que você quer fazer uma coisa, você está no meio das pessoas que te apoiam, você consegue produzir, você consegue fazer as coisas, você tem apoio. Só que esse apoio está começando a ficar saturado, né? Você só tem apoio daquele grupo ali. E a gente não tem que se prender a um grupo, a gente precisa levar a cultura para o Brasil todo, e isso não está mais acontecendo. E aí, as pessoas estão tão firmadas ali, academia, isso, naquele grupo, e está sendo tudo naquele grupo, e acaba que o nosso trabalho, isso eu acredito que você concorde comigo, o nosso trabalho está começando a ficar muito fechado. A gente precisa abrir um leque, levar a nossa cultura a outras pessoas. Esse assunto é interessante, Ali. A gente vai deixar para um outro programa, mas é um assunto que muito abrangente. Realmente, você tem que pensar num conteúdo mais abrangente, não só localizado. Localizado é importante que você agrupa pessoas importantes que querem um espaço, mas que essas pessoas pensem também num espaço maior. Seja só um ponto inicial, né? Em projeção nacional, porque ninguém se coloca para escrever apenas para distribuir o livro para amigos, né? A gente quer ver o nome da gente crescer, né? Tudo que você faz nessa é um objetivo maior. Senão, não tem significado. É melhor ficar lá no chuveiro cantando, né? É melhor. Não é verdade? Com certeza. Mas foi muito bom conversar com você. Deixa um contato seu para que as pessoas possam ter mais, né? Quem quiser uma palestra sua, quem quiser ter mais contato com seus livros, um e-mail, um telefone. Olha só. Geralmente, aqui não é invertido não, né? Na hora que aparece lá na tela. Deixa eu ver. Não, não é invertido não. É porque eu tenho duas coisinhas. Gente, meu nome é Inepena, tá? Então, vocês botam meu nome lá .com ou .com.br. O site é www.inepena.com.br, né? O site, né? Isso. A inepena.com.br, esse www é só para as pessoas entenderem que é um site. Tá. A inepena.com.br, esse é o meu site. Lá vocês vão conhecer os meus livros, eu tenho muitos livros, eu tenho mais de 80 títulos. E eu trabalho livros infantis, produzo também coletânea. E aí, deixa eu deixar logo aqui, como eu coordeno coletâneas e antologias, nossa, rasgou o negócio aqui. A gente ainda está em aberto essa antologia aqui, que é do mês dos pais, né? Em homenagem aos pais. Quando eu falo pais, é homem, pai, homem. Mas tem gente também que tem a mãe pai, né? Que é aquela mãe que foi também pai. Isso também vale. Por conta da gente estar no mês dos pais, a gente ainda está com essa coletânea em aberto. Quem quiser participar, contos, poesias, crônicas e coisas do tipo. Então, eu coordeno várias antologias aí. E coletâneas, eu tenho os livros infantis e eu faço pesquisa genealógica. Quem tiver aí na área da genealogia também quiser bater um papo, eu vou começar a bater papo com as pessoas em relação à genealogia, eu vou abrir a minha genealogia para a gente estar discutindo o assunto. Então, fica aí o convite para vocês. O Lelé gostou muito de estar aqui mais uma vez, hoje. Obrigado. O pessoal gostou muito do Lelé e a gente gostou muito dessa prosa boa, né? Que passou. Com certeza. Muito obrigado. Apesar que, né, eu preparei aqui, eu até já tinha começado a comer um biscoitinho de queijo. Já vale nossa entrevista.
o nosso bate-papo. Obrigado, Aine. Grande abraço, obrigado por ter participado desse programa, tá bom? Eu que agradeço, obrigadão. Beijo do Lelé. Hoje entrevistamos a escritora e historiadora Aine Pena, lá de Brasília, que falou um pouco da carreira, das dificuldades da literatura, dos momentos importantes da literatura, da satisfação do personagem Lelé. Grande abraço a todos, convido a todos os nossos ouvintes a acompanhar daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, Café com Leite e Canela, hoje trazendo um programa especial de países de língua portuguesa, a música, a cultura de países de língua portuguesa como o Brasil, né? Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau e outros tantos. Obrigado pela presença. Até daqui a pouco.